Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer a resolução da prova de Química de 2021 do PSS da UEPG. O meu nome é Graciela. Espero que vocês gostem dessa resolução. Não esqueçam de curtir e deixar o like, que é super importante. Caso vocês tenham dúvida, podem tirar essas dúvidas aqui através dos comentários ou no Instagram, Aprova GT. Tudo bem? Vamos para essa resolução, então? Questão 26, PSS 1 de 2021, sobre a classificação periódica dos elementos e suas características eletrônicas, assinale o que for correto. A primeira questão, a 01, já começa com um elemento que é muito cobrado para o PSS 1, que é o sódio. O sódio, Z igual a 11. Z quer dizer número atômico, que é igual ao número de prótons, e no estado fundamental igual ao número de elétrons. Encontra-se no grupo 1 e no terceiro período da tabela periódica. Para conferir, pessoal, ia ser necessário fazer a distribuição eletrônica. Então, aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quando esse elemento termina em S ou P, nós somamos os elétrons da camada de valência, que é essa que eu acabei de grifar. Por quê? Nós temos a camada 1, a camada 2, mas a camada de valência é 3. Como tem um elétron na camada de valência, encontra-se no grupo 1, antigamente chamado por família 1A. E a quantidade de níveis vai ser o período que esse elemento se encontra. Então, se tem 3 níveis, está no terceiro período, ou seja, essa questão está correta. Eu coloquei aqui para vocês observarem a tabela periódica por subníveis, ou seja, conforme termina a configuração, vai ter um lugar específico na tabela periódica. Repare, o sódio está no terceiro período, então período é sempre as linhas horizontais, ele se encontra aqui e termina em S1, ou seja, todos os elementos do grupo 1 terminam em S1, todos os elementos do grupo 2 terminam em S2. Essa parte amarela vai de D1 até D10, e essa parte verde vai ser P1, P2, P3, P4, P5 e P6, com exceção do hélio, que é muito pequenininho e termina em S2. E a parte que está em rosa, nesse caso aqui, é a série dos lantanídeos e dos actinídeos, que termina em F. Vamos para a próxima? O iodo, número atômico 53, encontra-se no quarto período da tabela periódica e no estado fundamental apresenta 7 elétrons no último nível energético. Feita a configuração, nesse caso, vamos achar a camada de valência, que é a que está mais afastada, e sim, tem 7 elétrons nessa última camada. Porém, a questão diz ali, 7 elétrons no último nível energético. Correto, nível e camada é a mesma coisa. E ele pergunta se está no quarto período da tabela, e não, o período é a quantidade de níveis, então ele está no quinto período. Essa questão falsa. 04, cálcio, também é um elemento que aparece muito para o PSS1. Ele encontra-se no grupo 2, antiga família 2A, da tabela periódica no quarto período, fazendo a distribuição eletrônica, sim. Então, aqui ele tem 2 elétrons na última camada, na camada de valência, ou seja, é do grupo 2, e ele tem 4 níveis eletrônicos, então ele está no quarto período. Essa questão é verdadeira. E a última, 08, galho, número atômico 31, encontra-se no quarto período da tabela periódica e no estado fundamental apresenta 3 elétrons no último nível energético. Então, último nível energético, ou seja, na camada de valência, tem 4s2 e 4p1, 3 elétrons. Então, questão verdadeira. Pessoal, tomem muito cuidado que sempre a camada mais afastada, que é a camada de valência, nem sempre ela está na sequência. O iodo é um exemplo que não está na sequência
E o galho também é um exemplo que essa camada não está na sequência. Vamos para a próxima questão. Questão 27. Dada a seguinte equação balanceada, assinale o que for correto. 0,1. O reagente cloro sofre ao mesmo tempo redução e oxidação, indicando que ele atua como agente oxidante e redutor. Então, primeiro nós vamos ter que colocar o NOx à carga de todos os elementos químicos. Então, pessoal, primeiro, toda substância simples, como aqui o cloro, que só tem um único elemento químico, vai ter carga zero. Nesse caso aqui, o sódio está na família 1A, grupo 1. Deixei a dica aqui do lado para vocês observarem. Então, grupo 1, sempre carga fixa de mais 1. Grupo 2, sempre carga fixa de mais 2. Grupo 3, nesse caso, vai ser só o alumínio, tudo bem? Então, grupo 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. E o alumínio com carga de mais 3. Beleza, gente? Essa é a dica. Outra dica é que na maioria das vezes tem exceções, mas na maioria nós podemos utilizar o hidrogênio como mais 1 e o oxigênio como menos 2. Então, vamos lá. Se o sódio está no grupo 1, ele tem carga de mais 1. Isso quer dizer que para zerar, toda a hidroxila tem que valer menos 1, tudo bem? E ela realmente vale. Por quê? Menos 2 oxigênio com mais 1 do hidrogênio. Aqui no composto iônico cloreto de sódio, sódio, grupo 1, carga fixa, para zerar o cloro, menos 1. E aqui nesse caso, pessoal, que tem 3 elementos químicos, o sódio nós sabemos que é carga fixa, de mais 1. O oxigênio também nós sabemos que a carga dele vai ser menos 2. Então, se eu estou devendo 2 e já paguei 1, preciso ter a neutralidade dessa molécula, eu preciso pagar mais 1. Pensando em conta, fica mais fácil. Então, eu estava devendo 2, já tinha pagado 1, precisava pagar mais 1. Então, ou seja, mais 1 com mais 1, mais 2 com menos 2, zero. O hidrogênio, mais 1, só que agora tem 2 átomos, mais 1 vezes 2, mais 2. Com o oxigênio, que é menos 2, também nós zeramos aqui. Como que nós vemos quando que oxida e quando que reduz? Primeiro, pessoal, tem alguns macetinhos. Primeiro é o par. Quem oxida perde elétrons, aumenta o NOx e é o agente redutor. Quem reduz vai ser tudo ao contrário. Se quem oxida ganha elétrons, quem oxida perde elétrons, quem reduz ganha elétrons, diminui o NOx e é o agente oxidante. Tudo bem? Então, vamos lá para 0,1. O reagente cloro, ele sofre ao mesmo tempo redução e oxidação? Vamos observar. Nós vamos observar ele antes da seta e vamos observar com que carga ele fica depois da seta. Então, aqui ele foi para menos 1. Se ele está reduzindo, diminuindo o NOx, que está aqui, ou seja, ele é um agente oxidante, ele está reduzindo. Vamos ver o que acontece com o cloro novamente. Ele passa aqui de 0 para mais 1, ou seja, agora a carga aumentou. Se aumenta a carga, aumenta o NOx, quer dizer que está oxidando e é chamado de agente redutor. Então, nesse caso, sim, ele é ao mesmo tempo agente redutor e oxidante. Então, a 0,1 está correta. Número 2. O número de oxidação do sódio sofre variação na reação? Pessoal, lembrando da dica que eu deixei ali do lado. Grupo 1, 2 e alumínio, carga fixa. E nesse caso, antes da setinha e depois da setinha, tanto nos reagentes quanto nos produtos, o sódio não mudou a sua carga. Então, a 0,2 está falsa. 0,4. O número de oxidação do oxigênio varia na reação de menos 1 para menos 2 em ambos os compostos formados. Não, o oxigênio vale menos 2
menos 2 e menos 2 nos três compostos, nas três substâncias que possuem oxigênio. Então, nesse caso, está falsa. 0,8. O número de oxidação do reagente cloro ao formar o hipoclorito de sódio passa de 0 para mais 1. Então, vamos ver aqui, ó. O cloro, ele estava como 0 e aqui ele está como mais 1. Então, a alternativa correta, somatório 0,9. Vamos para a próxima questão. Questão número 28. Com relação aos compostos inorgânicos, ácidos, bases, sais e óxidos e suas propriedades, assinale o que for correto. Então, pessoal, lembrando que os ácidos, eles têm aí como principal, eles ionizam em água e liberam H+. As bases dissociam e liberam radical OH-. Os sais, eles vão ter um cátion diferente de H+, e um ânion diferente da hidroxila, que é o OH-. Os óxidos são compostos binários, ou seja, são dois elementos químicos no qual o oxigênio é mais eletronegativo. Então, por isso, não existe óxido de flúor. Vamos ver a primeira. O ácido sulfúrico puro H2SO4 é um bom condutor de eletricidade. Então, nesse caso, ele vai ser um bom condutor em água, onde ele está se ionizando. Então, por isso, a 01 é falsa. A força de um ácido ou de uma base pode ser medida pelo seu grau de ionização. Exatamente, a força de um ácido nós podemos medir pelo grau de ionização, a quantidade de íons H+ que está sendo formada, e a força da base nós também conseguimos ver esse grau de dissociação. Então, 0,2, correta. 0,4. O óxido de cálcio reage com a água produzindo uma base de fórmula CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. Vou fazer essa reação com vocês para vocês verem como que vai ficar. Então, nós temos o óxido de cálcio. Então, esse óxido é formado por um elemento do grupo 2, ou seja, tanto se for grupo 1 ou grupo 2, com água, se o metal for do grupo 1 e do grupo 2, o óxido dele com água vai formar o hidróxido correspondente. Então, nesse caso aqui, forma o hidróxido de cálcio. Questão correta também. O sal sulfito de níquel 2 é formado pelo cátion níquel mais 3 e pelo ânion sulfito menos 2. Está correto, pessoal? Esse 3 que está aqui, que é a atomicidade, vai ser a carga do metal. E a atomicidade do níquel vai ser a carga do sulfito. Então, também questão correta. Vamos para a próxima questão. Questão 29, sobre ligações químicas. A ligação covalente é um tipo de ligação química na qual átomos dos elementos químicos compartilham seus elétrons formando moléculas. A partir das informações descritas acima e considerando a lista abaixo de compostos presentes no nosso dia a dia, assinale o que for correto. Pessoal, a ligação iônica é entre um metal e um ametal. Onde estão os ametais na tabela periódica? Essa parte verde, tudo bem? Essa parte aqui verde são os ametais. E o hidrogênio também é considerado um ametal. Então, para ser ligação iônica, tem que ser um metal, que é todo o resto aqui da tabela periódica, com um ametal. A ligação covalente é entre ametais, então entre elementos dessa parte verde, lembrando que o hidrogênio também é um ametal, e a ligação metálica vai ser com os metais. Então, 0,1, o sal de cozinha é um composto covalente, o sódio é um metal e o cloro está aqui, é um ametal, então ligação iônica, essa primeira está falsa, lembrando que o cloreto de sódio é um exemplo muito importante da ligação iônica. 0,2. O açúcar, que nós temos em casa, que é a sacarose, C12, H22OOS, é o composto covalente? Sim, porque o carbono está aqui, é um ametal,
Hidrogênio, como eu falei para vocês, é metal. E o oxigênio também é um ametal. Ligação, então, covalente, compartilha elétrons. A soda cáustica é um composto covalente? Não, é um composto iônico, porque o sódio é um metal, o oxigênio e o hidrogênio são ametais. E a última, a cafeína, C8H10N4O2, estimulante presente no café, é um composto de ligação covalente. Então, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio são ametais, então fazem compartilhamento de elétrons, ligação covalente. Vamos para a próxima e última questão. Última questão, pessoal, considerando os seguintes íons. Sódio, ele já colocou a carga. Lembram do slide anterior que eu já falei que os metais alcalinos do grupo 1, eles têm carga fixa de mais 1. Magnésio, grupo 2 mais 2. Mesma coisa para o cálcio, que está no grupo 2 mais 2. Cloreto, menos 1. Sulfato é o SO4, menos 2. E carbonato, CO3, menos 2. Identifique quais sais podem ser formados em meio aquoso e assinale o que for correto. Então, nesse caso, vamos montar primeiro as fórmulas. Então, nós temos lá o cálcio e o cloro. Cálcio é mais 2 e o cloro menos 1. O que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão cruzar as cargas e elas vão virar atomicidades. Então, aqui vem o 2, tudo bem? E para cá vem o 1. Então, isso quer dizer que a fórmula fica, quando for 1 não precisa aparecer, eu preciso de 1 cálcio para 2 cloros, CaCl2. Como vocês podem ver, na 01 a fórmula já está correta. Vamos fazer a fórmula da 02 e depois nós vamos conferir o nome. Na mais 1 e SO4 inteiro vale menos 2. Vamos trocar, vem para cá o 2 e o 1 do sódio que estava aqui vai ser a atomicidade do sulfato. Então, a fórmula fica Na2SO4, tudo bem? Também está correta essa fórmula. Pessoal, essa fórmula é uma fórmula que está aparecendo muito nos últimos tempos para o PSS, então fica ligado nela. Próxima fórmula, Ca mais 2 e todo SO4, ele é menos 2. Nesse caso, o 2 vem para cá e o 2 vem para cá. Porém, pessoal, como são atomicidades iguais, nós simplificamos. Fica somente CaSO4. Então, também está correta essa questão. E a última, o magnésio é mais 2 e o carbonato inteiro é menos 2. Assim como no de cima, o 2 vem para cá, o outro 2 para cá, simplificando MgCO3. Então, a fórmula de todos está correta. Porém, agora, nós precisamos identificar o nome. Pessoal, essa tabelinha aqui, faz um print para o vídeo, copia, que ela vai ajudar muito vocês na nomenclatura de sais. Então, por exemplo, aqui, para o primeiro, nós temos, né, nós vamos ver pelo ânion aqui, então é o cloro, tá? Elementos não metálicos, nesse caso, pode-se encaixar o cloro. Aqui tem alguns que ficam separadinho, que é o enxofre, fósforo, arsênio e antimônio. Nesse caso, o cloro está aqui nos não metálicos. Como esse sal ele não tem oxigênio, pessoal, terminação eto. Então, sempre vai ser a terminação do ânion, a preposição de e o nome do metal ou o nome do íon. Por exemplo, se fosse o íon amônio, tudo bem? Então, vai ficar cloreto de cálcio. A 01 está correta. Segundo, SO4, então o enxofre ele já está aqui, ó, na última coluna. 4 oxigênios, vou ver a terminação, é ato. Então, nesse caso, sulfato. Lembrando que o enxofre, o nome vem do latim sulfuro, então por isso que fica sulfato. Sulfato de sódio, correto também. Próxima, nós já vimos que também é um sulfato nesse caso, só que mudou o metal e é o cálcio, está correto. E a última,
carbono. O carbono não está na última coluna, ele está aqui. Tem 3 oxigênios, terminação ato. Então, ó, carbono mais ato, carbonato de magnésio, também está correta essa 08. Fiquem bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Qualquer dúvida, vocês podem nos mandar ou aqui nos comentários ou entrar em contato pelo e-mail aprovagt@gmail.com ou ainda pelo nosso Instagram, aprovagt. Nós, do Grupo GT, ficamos imensamente felizes por vocês terem assistido até aqui. Fiquem bem, não esqueçam de deixar o like e curtir o nosso canal para a gente trazer mais conhecimento para vocês. Um beijo! Tchau, tchau! Até a próxima!